Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Resenha Esportiva. Eu sou o Lucas Messori e vamos trazer mais uma vez aí as notícias desse fim de semana do futebol do seu time de coração. O Campeonato Carioca, que tivemos aí mais uma rodada, fim de semana também com clássico, mas antes da gente falar da vitória do Botafogo, vamos começar pelo Fluminense. É isso aí, o tricolor das Laranjeiras, como tem dito aí na internet, né? Faz o L, torcedor. O Fluminense mais uma vez conquistou a vitória, venceu por 1-0 com gol do argentino Germancano, ex-jogador do Vasco, agora na equipe do Fluminense, pelo placar mínimo. Mas foi o suficiente, o Fluminense conquista sua quinta vitória consecutiva. Apenas perdeu na estreia para a equipe do Bangu, e desses 5 jogos consecutivos de vitórias, foram 2 clássicos, contra Flamengo e Botafogo. O Fluminense, então, com esse resultado, assume a liderança do estadual até aqui, que agora coloca um ponto de interrogação, ou melhor, 2, na cabeça do técnico Abel Braga. Germancano e John Arias, os 2 gringos do elenco tricolor, estão pedindo passagem na equipe titular. E o Fluminense que está às vésperas de estrear na Libertadores da América contra o Milionários da Colômbia. Será que esses jogadores vão ter mais oportunidades começando desde o início da partida jogando ou vão sair do banco? Fica aí essa pergunta, mas estão pedindo passagem sim, e o Cano a gente sabe, né? Tem histórico de artilheiro, mostrou isso muito bem com a camisa do Vasco da Gama. Bom, o Fluminense volta a campo agora contra a equipe do Nova Iguaçu, nessa quarta-feira, às 9h35 da noite, pelo horário de Brasília. Só que tem um asterisco que a gente pode colocar aí. Ainda não se sabe onde será a partida. O mando de campo é do Nova Iguaçu, o Laranjão, que é o estádio da equipe, não dispõe de refletores, então provavelmente a partida será no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Fluminense, que vinha mandando jogos no estádio Newton Santos, como foi essa vitória contra a Lusa no domingo, o Botafogo, no momento, impediu o jogo de demais equipes no estádio Newton Santos, quer rever esse contrato para vender o mando de campo para algumas equipes do campeonato estadual. Então a gente aguarda ainda onde será essa partida, mas será às 9h35 da noite, pelo horário de Brasília. Agora falando do rubro-negro carioca, o Flamengo, que enfim fez uma boa partida, goleou sem dó sem piedade a equipe do Nova Iguaçu pelo placar de 5-0. Os gols do Flamengo foram marcados por Gustavo Henrique de cabeça, Arrascaeta fazendo um belo gol de falta, Gabigol, Pedro e Diego. O Gabigol, que chegou a 200 gols na sua carreira, desses 200, 107 com a camisa do Flamengo, mais uma vez aí deixando a sua marca, e a equipe rubro-negra começando bem. Mais uma vez o técnico Paulo Souza modificou bastante a equipe, mas o Flamengo não perdeu a sua essência, jogando agora com 3 jogadores na defesa, 3 zagueiros, uma linha de 3 para iniciar as jogadas. O Flamengo que volta a campo nessa quarta-feira, e atenção torcedor rubro-negro, o jogo é em um horário muito alternativo, 3h30 da tarde, direto do estádio Conselheiro Galvão, casa do Madureira, o Flamengo visita o tricolor suburbano, já visando domingo. Domingo tem a grande decisão da Supercopa do Brasil, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro na Arena Pantanal, em Cuiabá. Mas sobre a Supercopa do Brasil, eu trago sexta-feira, quando tiver mais próximo da partida, para você saber o time do Flamengo que provavelmente vai entrar em campo e como que será que a equipe vai chegar para esse grande duelo. Bruno Henrique e Diego Alves pode ser que estejam na equipe do Flamengo para esse duelo. Então, lembrando, o Flamengo joga nessa quarta, 3h30 da tarde, contra o Madureira, no estádio Conselheiro Galvão. Agora falando do grande clássico da rodada, o Botafogo jogando fora de casa e fora do estado, né? O jogo foi lá em São Luís do Maranhão, o Glorioso venceu pelo placar de 1-0 com gol do Hérisson, ou Touro, como a torcida alvinegra apelidou o jogador, que chegou nessa temporada, veio de empréstimo aí. Na temporada passada ele se destacou com a camisa do Brasil de Pelotas na Série B, e ele pertence ao 15 de Piracicaba do interior paulista. Fez esse gol aí, ajudando o alvinegro a conquistar os 3 pontos, e o Botafogo se recuperando após ter perdido para o Fluminense nessa rodada de fim de semana passado, do meio de semana da semana passada. Então o Botafogo aí conseguindo seus 3 pontos, e o Hérisson começando também tem um início de temporada muito bom, já não é o primeiro gol que ele faz, jogou muito bem com a camisa do Brasil de Pelotas, como eu pontuei, e agora pedindo passagem também para jogar no time principal da equipe do Glorioso, né? O Botafogo que se prepara agora
para a próxima rodada. O Botafogo vai receber o Resende no estádio Newton Santos, quinta-feira, 6 horas da noite, pelo horário de Brasília. O Botafogo, com a vitória, passou para o terceiro lugar. Daqui a pouquinho eu vou trazer a tabela para você ficar bem informado com a notícia do seu clube de coração. Os 4 grandes que esse ano não estão dando chance para os pequenos, né? Tá todo mundo ali no bolo do G4 do Campeonato Carioca. Bom, o Vasco da Gama acabou sofrendo o seu primeiro revés na temporada, perdeu a invencibilidade e perdeu a liderança do Campeonato Estadual. Como eu falei, o Fluminense acabou assumindo essa liderança. O Gatito fechou o gol, voltou em alto nível, é um goleiro já muito querido pela torcida alvinegra, há muito tempo no elenco da equipe do Botafogo, fechou e não deu chances para a equipe cruzmaltina. O Nenê fez de tudo também para tentar furar a rede, empatar a partida, já que o Botafogo fez o gol no primeiro tempo, mas não foi suficiente. O destaque para a equipe do Vasco ficou com o zagueiro Ulisses, ele que no primeiro tempo acabou não seguindo até o final da jogada, mas no restante da temporada não se abalou e foi muito seguro e conseguiu fazer uma partida muito boa. O Vasco agora volta a campo e se prepara para a próxima rodada, que vai encerrar essa rodada de meio de semana, que é a 7ª que nós nos encontramos. O Vasco vai receber o Bangu, direto de São Januário, 8h30 da noite, pelo horário de Brasília, para a torcida cruzmaltina poder acompanhar então. E como eu prometi, trazendo aí a tabela, o Fluminense é o novo líder do Campeonato Carioca, tem 15 pontos até aqui, mas não tem folga. O Flamengo vem em segundo, o Botafogo em terceiro, o Vasco em quarto, todo mundo com 13 pontos. O detalhe é que o Fluminense já jogou 2 clássicos, ganhou de Flamengo e Botafogo, eu repito aqui, então tem tudo aí para conquistar esse título da Taça Guanabara, equipe tricolor que está indo muito bem nesse início de temporada. Bom, e para fechar aqui o nosso assunto do esporte, trazer aqui as informações do futebol daqui da cidade, né? O campeonato municipal, tivemos jogos de ida das finais que foram disputados nesse fim de semana. No Sub-15, o Correias venceu por 3-2 a equipe do Oswaldo Cruz, Correias que está invicto e a campanha 100%, 8 jogos, 8 vitórias e conseguiu aí esse feito de ganhar de 3-2 e vai muito bem para a decisão do próximo fim de semana. No Sub-17, a mesma coisa. O Correias venceu pelo placar de 2-0 o Petropolitano no estádio Osório Júnior, o famoso Campo do Cascatinha. O Correias está tentando nessa categoria, o Sub-17, o seu tricampeonato, mostrando aí que tem uma certa hegemonia no campeonato municipal. E como eu falei, os jogos de volta das finais serão realizados no próximo fim de semana e aí a gente traz os detalhes, os campeões desse próximo fim de semana do 15 e 17 do futebol de campo aqui na nossa cidade. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos mais uma vez pela audiência, uma boa semana, você ligado aqui no Vila TV Notícias e o Resenha Esportiva tem uma nova edição na sexta-feira. Lembrando que, seguir a gente aqui em todas as redes sociais, participar aqui do nosso programa também, enviando seu comentário, seu palpite sobre o seu clube de coração. Um abraço a todos, uma boa noite.